Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Sidney e nós estamos começando o nosso canal Jesus Way. Se você preferir chamar de Jesus é o caminho, ou Jesus vai, ou Jesus vai. Bom, isso é o que menos importa. O que mais importa é que a proposta desse canal é que a gente traga reflexões bíblicas, meditações, momentos de aprendizagem na palavra de Deus, curiosidades e profecias, de uma forma mais tranquila, mais leve. É claro que muitas pessoas têm a sua opinião e no mundo que nós vivemos com as redes sociais, isso tem crescido cada vez mais, mas o ponto principal do nosso canal é que a gente traga todas essas informações de uma forma leve, porém com muito respeito. E que você possa deixar aí o teu comentário, que você também deixe algumas sugestões de assuntos que você gostaria de que a gente tratasse aqui. E vai ser muito bacana a gente compartilhar conhecimento. Deixe seu like, deixe também, se inscreva no canal, para que a gente possa ir crescendo e à medida que a gente vai crescendo, algumas ideias que eu tenho, a gente vai colocando em prática e aquilo que vocês também vão compartilhando, a gente vai colocando em prática, fazendo um canal bem agradável, acima de tudo, para a gente conhecer a pessoa de Jesus Cristo. O assunto de hoje, ele é um assunto que traz controvérsia no meio evangélico, do modo geral, e até mesmo daqueles que não têm a fé cristã. Quando a gente fala de fim do mundo, apocalipse, muita coisa vem à mente das pessoas. Vamos para a Bíblia então, já que a gente está falando de Jesus, já que nós estamos falando da palavra de Deus. O livro do Apocalipse, a própria palavra Apocalipse quebra uma série de conceitos e preconceitos que as pessoas têm ao ouvir essa palavra. O significado da palavra Apocalipse quer dizer revelação. Uau! Então aí a gente já começa a aprender algumas coisas. Se você tem uma Bíblia, se você não tiver, coloca aí no seu celular, no computador, Bíblia online ou qualquer outro tipo de site ou aplicativo que você tenha da Bíblia, e vamos para o livro do Apocalipse no primeiro capítulo, no versículo 1. Se de repente você não tem tanta familiaridade com a Bíblia, capítulo, quando nós falamos, é aquele número maior e versículo é um número menor. Isso é feito para facilitar a nossa busca e o encontro de determinadas passagens da Bíblia. Bom, mas vamos lá. Aqui diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, é a introdução desse livro, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, lembre-se sempre que nós usamos essa expressão, bem-aventurado significa muito feliz. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, o que a gente aprende aqui só nesses primeiros versículos? Que Apocalipse é a revelação de quem? De Jesus Cristo, que ele deu através dos anjos ao seu servo João e entregou para todos nós. Para quê? Para que seja feliz aquele que lê, aquele que ouve as palavras deste livro, desta profecia. E guardam, não somente no sentido de ouvir, de escutar, mas no sentido de ouvir, de dar atenção e praticar as coisas que estão escritas aí. Então, o que não é Apocalipse? Apocalipse, dentro do conceito da Bíblia, não é uma invasão de zumbis. De repente, os zumbis, por causa de uma pandemia, uma doença, seja lá o que for, ou um poder sobrenatural, ressurgem das trevas. Apocalipse não é uma invasão zumbi. Também Apocalipse não é um choque de um asteroide que vai de encontro ao nosso planeta e destrói tudo e algumas pessoas precisam entrar no subterrâneo para se salvar. Não, também não é isso. Segundo o contexto bíblico, Apocalipse também não é uma invasão alienígena, que vão vir seres extraterrestres invadindo o nosso planeta e a gente também tem que dar um jeito de destruir eles, senão eles vão acabar com a gente. Então, também não é isso. Segundo a palavra de Deus,
Apocalipse é a revelação de Jesus para aqueles que creem nele. Isso é importante, porque quem não crê não está nem aí para isso. E nem vai entender. Apocalipse, segundo o contexto bíblico, é a revelação de Jesus para todos aqueles que creem. Para que isso? Porque principalmente quando a gente analisa o capítulo 12, 13, 14 de Apocalipse, fala ali de duas forças. Uma que é representada por uma besta e a outra representada por Deus e a sua igreja, o seu povo nos últimos dias. E Deus mostra assim, alguns vão adorar a essa besta e outros vão adorar ao Deus Criador. E o livro do Apocalipse é a revelação de Deus mostrando isso, mostrando aquilo que é o engano e aquilo que é verdadeiro. Para que nos últimos dias, principalmente, você e eu não sejamos enganados por esta besta e a gente consiga continuar adorando ao Criador dos céus e da terra. E é isso. Bom, e aí onde entra essa pandemia, né, que nós estamos vivenciando? Bom, aí a gente tem que ir para um outro livro da Bíblia. O próprio livro do Apocalipse também trata sobre isso. Em outros vídeos eu vou falar um pouco desses significados, o que é a besta. Muita gente fala, né, a marca da besta. O que é a marca da besta? O número 666. Bom, a gente vai fazer vídeos no futuro sobre esse assunto. E se você tiver dúvidas, até aproveita, coloca aí nos comentários que a gente vai falando para você. A gente vai responder nos próximos vídeos. Mas vamos agora para o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11. E a gente vai terminar com essa reflexão aqui. O livro de Lucas, no capítulo 10, no capítulo 21, versículo 10 e o versículo 11, nós vemos as seguintes palavras. Diz assim: então lhes disse, aqui é Jesus que está falando, tá? Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Olha que coisa interessante que a gente vê aqui. Também quando a gente vai para o livro de Mateus, capítulo 24, Jesus está falando sobre aquilo que estaria acontecendo nos últimos dias. E aqui Jesus ele mescla informações que servem para as pessoas estarem atentas por ocasião da destruição de Jerusalém e também dos últimos dias. E essas coisas servem também para aquele momento como para o momento que nós estamos vivendo. E o texto que a gente leu fala que Jesus diz que vai ter muitas pestes, enfermidades, e além de terremotos e tantas outras coisas que são relacionadas à própria natureza e situações políticas, econômicas que nós estaríamos vivendo antes da vinda de Jesus. Bom, é o fim do mundo? É o Apocalipse nesse contexto que as pessoas dizem, né, de fim do mundo? Não, ainda não. E nem vai acontecer dessa forma que os filmes, as séries representam. Isso causa muito, muito medo por parte das pessoas e quando não é lida a palavra de Deus, causa uma confusão tremenda. Você que acredita na palavra de Deus precisa entender que Jesus nos alertou de que enfermidades e situações assim iriam acontecer. O próprio livro do Apocalipse fala de pestes, fala de pragas. O que está acontecendo hoje ainda não é isso, porque faltam algumas outras coisas acontecerem para que venham essas pragas. E nós precisamos entender que essas coisas iriam de fato acontecer por algumas razões. Talvez para alertar as pessoas de dentro e fora das igrejas, cristãos e não cristãos, de que nós precisamos voltar mais o nosso pensamento e as nossas atitudes a Deus. Pode ser uma possibilidade, acredito até que seja. Outras situações também de que o mundo estava tão distante de Deus, cometendo tantas coisas e blasfêmias contra Deus, que o próprio Deus permite que algumas coisas aconteçam para dar uma freada nisso. Pode ser também, mas a palavra diz que no final dos tempos o amor de quase todos iria esfriar e a gente também tem visto isso. Mas vamos continuar no livro de Lucas, no capítulo 21, agora o versículo 28, que diz assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não se desespere nesse momento. Talvez no futuro algumas outras coisas aconteçam.
Não sei se serão piores, ou pode até ser que sejam piores, mas olhai para cima, porque isso aponta à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Apocalipse. Não é a destruição dos seres humanos, mas a redenção dos seres humanos. Não é uma invasão alienígena de zumbis ou a destruição do nosso planeta, onde todos estarão acabados. Não. O livro do Apocalipse, ou o verdadeiro Apocalipse, fala do retorno glorioso de Jesus para resgatar aqueles que acreditaram e deram e dedicaram a vida a Ele, mas também para restaurar todas as coisas como originalmente quando Ele criou esse mundo. Que Deus te abençoe, que você possa usufruir e gostar bastante desse canal e também junto comigo a gente ir construindo um canal que seja bacana da gente estudar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.